tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem Salomão e a sua fama de ser o homem mais sábio que já existiu. E você sabe de qual fonte Salomão adquiriu toda a sua sabedoria? Seria por estudar em uma escola renomada? Ou seria por ler muitos livros? Ou ainda de pesquisar muito no Google? Não, espera! Eu acho que naquele tempo não existia internet ainda. É sobre a sabedoria de Salomão que eu vou falar hoje e a sua primeira oportunidade de colocá-la em prática em seu reinado. Você encontrará essa história registrada no capítulo 3 de 1 Reis. Salomão é o filho de Davi e foi proclamado rei assim que o rei Davi veio a falecer. Em 1 Reis capítulo 2, versículo 12, diz que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o reino se fortificou sobremaneira. Salomão amava o Senhor. Uma vez ele foi oferecer sacrifícios e naquela noite o Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: "O que você quer que eu lhe dê?" E Salomão respondeu: "Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte de seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 7 a 14. E então chegou a hora de colocar em prática a sabedoria que o Senhor lhe deu. Apresentaram-se a Salomão duas mulheres que reivindicavam o mesmo bebê. Elas moravam juntas em uma mesma casa, com uma diferença de apenas 2 dias. As mulheres tiveram um filho. Para facilitar o entendimento, eu vou chamá-las aqui de primeira e segunda. Uma noite, a segunda mulher, enquanto dormia, rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, teve a capacidade de se levantar durante a noite e trocar os bebês, pegando o filho vivo da primeira mulher que dormia e colocando seu filho já morto em seus braços. No outro dia, ao se levantar para dar de mamar ao seu filho, a primeira mulher percebeu que ele estava morto. Chocada com a situação, reparou bem no bebê e percebeu que ele não era o seu filho. E para resolver esse grande impasse, foram ser julgadas perante o rei. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 22. O rei Salomão olhou para as duas mulheres e disse: "Cada um de vocês diz que a criança viva é sua e a morta é da outra." Então Salomão mandou buscar uma espada e ordenou que cortassem a criança viva pelo meio e dessem metade para cada uma delas. A verdadeira mãe do menino, a primeira, com o coração apertado, mas cheio de amor pelo teu filho, interrompeu a ação e clamou: "Por favor, Senhor, não matem o meu filho. Entregue-o para essa mulher." Enquanto a segunda mulher dizia que poderiam cortá-lo pela metade. Assim, o bebê por quem elas brigavam não seriam nem dela e nem da primeira mulher. Neste momento, Salomão não teve dúvidas e disse: "Não matem a criança, entreguem o menino para a primeira mulher, pois ela é a mãe verdadeira." Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 23 a 27. Salomão teve que julgar uma situação que requeria discernimento
para saber exatamente quem é que estava falando a verdade. Sua estratégia bem-sucedida de instigar o amor verdadeiro de uma mãe fez todo o povo de Israel ter um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. O que moveu o coração de Deus para dar a sabedoria que Salomão pedia foi a sua motivação, ou seja, o que ele faria com a sabedoria recebida. E aqui cabe uma pergunta: qual a motivação dos nossos desejos? Em Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em seus próprios desejos. Que o Senhor nos ajude a pensar sobre as nossas verdadeiras motivações e utilizá-las sempre para o bem de todos aqueles que nos rodeiam. Deus abençoe. Tchau!